Glória a Deus, vamos bater palma, né? Na Bíblia está escrito no Novo Testamento, em Caná da Galileia Jesus foi no casamento, transformou água em vinho, deu ao povo pra beber, mostrando sua graça, seu amor e seu poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus curou um cego entrando em Jericó, salvou a samaritana lá no poço de Jacó. No Monte das Oliveiras a multidão acompanhou, 5 pães e 2 peixinhos, 5.000 alimentou. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus fez cidade de Naim, estava uma mulher chorando, o seu filho ia pro túmulo e o povo carregando. Jesus parou o enterro e o povo apavorou. Jesus chamou o morto e o morto levantou. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus fez maravilha no deserto da Judeia, curou em Samaria e também na Galileia. Em Cafarnaum o milagre também fez, curou lá no caminho 10 leprosos de uma vez. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus fez maravilha, está fazendo e vai fazer. Só não faz na sua vida é porque você não crê. Ele salva o pecador da alegria, goza e paz, cura toda a enfermidade e expulsa Satanás. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Aleluia, glória a Deus. Eu canto sempre alegre, vou dizer porque meu fardo ele levou. Se alguém me perguntar, eu vou dizer assim: meu fardo ele levou. Meu sangue derramou e meu coração lavou, meus pecados todos carregou. No mar do esquecimento, pra sempre eu quis deixar, meu fardo ele levou. Ao vir Satã tentar-me, eu lhe direi assim: meu fardo ele levou. Minha alma entrou, porém foi tudo em vão, meu fardo ele levou. Teu sangue derramou e meu coração lavou, os meus pecados todos carregou. No mar do esquecimento,
pra sempre eu quis deixar. Meu fardo ele levou. Pra Cristo eu vivo agora e bem feliz estou. Meu fardo ele levou. Divina melodia minha alma entoará. Meu fardo ele levou. Meu sangue derramou e meu coração lavou. Os meus pecados todos carregou. No mar do esquecimento pra sempre eu quis deixar. Meu fardo ele levou. Pra Cristo eu vivo agora e bem feliz estou. Meu fardo ele levou. Divina melodia minha alma entoará. Meu fardo ele levou. Meu sangue derramou e meu coração lavou. Os meus pecados todos carregou. Do mar do esquecimento pra sempre eu quis deixar. Meu fardo ele levou. Nós vamos ouvir somente crer nesse espírito abençoado que nós estamos. Vamos receber a palavra do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Amém. Que o Senhor continue nos abençoando. O irmão chegou, o irmão Lucas e a irmã Cindra esforçaram, vieram de Sertãozinho, estão conosco. Deus abençoe eles, em nome de Jesus. Tem mais alguma visita? Alguma visita mais? Não, né? Todos são nossos. Muito bem. Vamos nos colocar de pé, lermos a Escritura. Pretendemos não nos alongar muito. É 2 Reis, capítulo 6, começando com o versículo 8. Velho Testamento. Livro de 2 Reis. Você pode vir Deuteronômio, vir Josué, Juízes, vem aqui para frente, Samuel e 2 Samuel, Reis. Primeiro, 2 Reis, capítulo 6, começando com o versículo 8. O profeta diz: se não houver lutas para nós chegarmos aqui, não há muito o que receber. Foi uma tarde um tanto de luta, ventos fortes, mas estamos aqui. Amém. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus
enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali, ou desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu fala na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Você crê que esse exército de Deus está aqui? Aleluias, você sairá vitorioso nessa noite. Oremos. Nosso Pai Celestial, queremos te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite, de nós ouvir a voz de um profeta de Deus, ó Deus, do qual vamos ler nessa noite a palavra vindicada por Deus para esta era, que viria restaurar todas as coisas. Oh Deus, nós estamos firmados nisso. Israel tinha um profeta por ele, por isso ele sabia todas as coisas que aconteciam, mesmo na cama de dormir do rei da Síria. Nós temos um profeta por nós. Quem será contra nós? Deus é por nós. Oh Jesus, nós te agradecemos com a ação de graça, com a cura divina, com a libertação, Senhor, das vidas, ó Pai, sejam libertas nessa noite. Saiamos melhores do que entramos, saiamos cheios do Teu Espírito Santo. Nós te agradecemos. Fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Podeis assentar. É a mensagem olhando para o invisível. Você está olhando para o invisível pela fé? Então, você é vitorioso. Você é vitoriosa nessa noite. Vamos dizer juntos: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Amém. Começando no parágrafo 9. É estranho que aquele homem que foi feito segundo a imagem e a semelhança de Deus,
e foi chamado por Ele para andar pela fé, crendo no que Deus é, escolhesse andar pela visão, em vez de pela fé. E após a sua formação, seu ser e tudo que habita nele, haver sido feito à semelhança de Deus. E Deus é aquele grande Jeová. Vamos dizer junto. E Deus é aquele grande Jeová, que é Criador. Aleluias. O qual chama aquelas coisas que não são como se fossem. E o homem foi feito. E o homem foi feito para viver com Deus desta maneira. Embora ele tenha escolhido andar conforme a sua visão. Ele deseja ser o seu próprio patrão. Ele não quer que ninguém lhe diga o que fazer. O homem não quer que ninguém lhe diga o que fazer. Esta é apenas a natureza do homem. Isto foi provado ser assim. Veja, escute. Isto foi provado ser assim no jardim do Éden, quando ele perdeu o seu companheirismo com Deus, escolhendo seguir o seu próprio caminho e não tendo ninguém para dominá-lo. Mas o homem é formado como ovelha. E uma ovelha não pode encontrar o seu caminho de volta. Esse caminho de volta é para a eternidade. Me disseram, quando ela se perde, ela fica totalmente perdida. E é assim que é com o homem. Quando ele está perdido, ele fica absolutamente desamparado. Ele precisa ter um pastor para guiá-lo. E quando o homem escolhe, enquanto os dias passam, descobrimos que o homem vai ficando cada vez pior, preferindo andar pela visão do que pela fé, através do invisível. E quando ele faz isto, ele despoja o homem interior. Quer dizer, ele priva, despojar é priva o homem interior das bênçãos. Ele atrapalha. Ele despoja o homem interior, que é a alma. E esta é a parte eterna do homem. Agora, não só de pão viverá o homem, disse o Senhor, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. E o ser físico do homem, é para ser cuidado. Não é este todo o motivo pelo qual Deus o colocou sobre a terra? Porque o que ele faz com este ser físico
resulta em muito pouco. O nosso homem de fora, ele resulta-se em muito pouco. E é para ele ser cuidado. Quem cuida do homem de fora? Alguém pode dizer? Só nesse pouquinho que você já ouviu? Quem cuida do seu homem de fora é sua alma. É o seu homem de dentro. E onde o Espírito Santo está? Está no homem de dentro, olhando para o invisível. É sua alma que conta. É sua alma que conta. O homem interior não veio da terra, ele vem do céu. Aleluia! E esta é a parte, e esta é a parte eterna do ser humano. E mesmo assim é estranho que ele tente traçar seu próprio caminho. Nós encontramos isto assim nas Escrituras. Pois quando um homem escolhe andar de seu próprio modo, fazer o que ele deseja fazer, Deus simplesmente o deixa de lado. O homem não deve pensar por si próprio, mas ele deve deixar a mente que estava em Cristo estar nele. Não temos que pensar por nós mesmos. Temos que chamar qualquer coisa contrária ao que ele disse. Por exemplo, o câncer, qualquer enfermidade, qualquer problema. Temos que chamar qualquer coisa contrária ao que ele disse, como se elas não fossem. Não importa o que os nossos olhos alegam ser. Nós não vivemos através do que vemos. Nós vivemos através do que cremos. Aleluia! Vamos repetir juntos. Nós não vivemos através do que vemos. Nós vivemos através do que cremos. Ei, glória a Deus! Poucos dias eu estava ouvindo o programa no rádio, vindo para a escola dominical, e era uma discussão de mesa redonda com os adolescentes de Louisville. Foi uma das coisas mais importantes. E uma garota que queria encontrar um rapaz de cabelos encaracolados. Era uma mesa redonda de jovens no rádio, uma discussão, uma mesa redonda. E essa garota queria encontrar um rapaz de cabelos encaracolados e uma garota com lindos olhos azuis ou castanhos. Agora, faria isto alguma diferença? Parece que aquilo seria uma grande coisa para um adolescente. Mas aquela não é a maior coisa. A maior coisa é encontrar o seu Deus, o seu Criador. Não tenha um casamento misto.
Case-se com um rapaz que crê exatamente como você crê. Pois, além do mais, Deus é a principal coisa que temos na terra. O que temos que fazer é servi-lo. E se você se casar, ou fizer qualquer coisa contrária a isto, você pagará por isso nos dias em que estiverem à sua frente. Você deve sempre se lembrar, pela fé e não pela visão. Vamos dizer, pela fé e não pela visão. O justo viverá pela fé. Vamos dizer, o justo viverá pela fé. E olhamos para o invisível. Ei, para o que não se vê. E olhamos para o invisível. Poderíamos seguir em frente por várias horas, falando sobre a modernidade do dia, de como é a aparência dos homens e das mulheres hoje. Eles saem pelas ruas, vão escolher uma igreja para frequentar, para criarem seus filhos ali. E eles procuram pela cidade, não tentando encontrar a igreja mais espiritual, mas a maior igreja que puder encontrar, aquela que tiver o maior número de pessoas, os mais bem vestidos, as celebridades da cidade que frequentam determinada igreja, onde são chamados da melhor classe, até onde os homens pensam. Então, naquela igreja, eles tentarão encontrar um ministro que eles dizem não ter uma mente quadrada, que os deixará viver exatamente da maneira que eles quiserem e pertencerem àquela igreja. Mas o homem espiritual do lado de dentro, vamos dizer que isso firma nossa fé, isso fica na nossa alma, mas o homem espiritual do lado de dentro, e esse homem espiritual do lado de dentro cuida do homem natural, do homem de fora. É você que tem que cuidar de você mesmo. Por isso que o pior inimigo que você tem é você, é o de fora. Mas o homem espiritual do lado de dentro, se você der a ele a preferência, vamos dar a preferência a ele? Ele pode te guiar para uma pequena missão, em algum lugar onde não haja muitas pessoas, mas onde existe o Espírito do Deus vivo. Pois o homem exterior, que é o homem de fora, se alimenta de psicologia. Me engana que eu gosto. É o evangelho psicológico. O homem de fora se alimenta de psicologia do que é intelectual. Mas o homem interior se alimenta da palavra de Deus. Aleluia. E agora, se abríssemos nossas Bíblias, em muitos dos personagens das Escrituras, levaríamos hora para passarmos por isto. Mas vamos apenas pensar no livro de Hebreus, capítulo 11, por alguns minutos, onde lemos
aqui que Abraão, ele era apenas um homem como você, como eu, que ele vivia na cidade de Ur, na terra da Caldeia, e apenas um homem comum do dia a dia. Talvez você pense, eu sou diferente de Moisés, eu sou diferente de Elias. Não, você igualmente eles foram. Veja, ele era apenas um homem que ele vivia na cidade de Ur, na terra da Caldeia, apenas um homem comum, do dia a dia. Mas um dia, você pode ser um homem comum e se tornar um homem especial. Porque Deus olha para as coisas que não são e dizem que são. Aleluia! E apenas um homem comum do dia a dia, mas um dia ele entrou em contato com Deus. E Abraão foi transformado daquele dia em diante. Não importa quão bem ele ia em sua igreja, a igreja de seu pai, mas quando ele encontrou Deus, será que nós já encontramos Deus como Abraão? Ou somos igrejeiros? Mas quando ele encontrou Deus, ele se tornou um homem mudado. Eu creio que aquilo não parou de existir até hoje. Você crê? Um homem pode ser um fiel membro de igreja. Ele pode estar andando corretamente diante de seu vizinho, de sua família. Mas quando ele se encontra com Deus, ele é um homem mudado. Você deseja isso? Faz algum tempo, eu recordo de conversar com uma pessoa intelectual que disse: como alguma vez você saberá que há alguma coisa diferente do que simplesmente o que qualquer religião poderia produzir? Eu disse: eu li na Bíblia do Deus vivo. Eu li a respeito da sua bondade. Eu li sobre a sua paciência e seu poder. E eu criei naquilo. Você crê nisso? Crê na palavra? Eu criei naquilo. Exatamente como qualquer um poderia crer. Mas um dia, eu encontrei aquele sobre o qual eu lia. Eu um dia encontrei aquele sobre o qual eu lia. Então houve uma mudança súbita. Desde então eu nunca mais fui o mesmo. Espero que nunca serei. Algo acontece quando a visão falha em produzir isto. A fé está ali para tomar o lugar e produz isto. E vemos que Abraão, ele não era um jovem quando isto aconteceu. Ele era um homem velho, com 75 anos de idade. Sua esposa Sara, que era sua meia-irmã, eles haviam se casado há muitos anos, desde que ela era uma garota com cerca de 17 anos, acredita-se. E Deus disse a Abraão: eu escolhi você e Sara. Agora nós temos que transportar para nós. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele escolheu você.
Eu escolhi você e Sara, pois vocês terão um filho. Sara tinha sido estéril por toda a sua vida. Mas Abraão nunca olhou naquilo que seus olhos podiam ver. Uma velha mulher enrugada. Havia passado muitos anos da hora dela ter filho. Mas ele olhou para o invisível e ele viu Isaque. Mesmo antes dela conceber, ele olhou para o invisível e viu Isaque pela fé. Pela fé ele viu isto. E a Bíblia diz que ele esperou, vendo Deus invisível com ele por todo o caminho. A Bíblia diz que ele esperou, vendo o Deus invisível com ele por todo o caminho. Quando um homem, uma vez capta aquela visão de Deus invisível, e sabe que ele está sempre presente. Você está sozinho? Quem está sozinho? Nenhum filho de Deus, nenhuma filha de Deus está sozinha no caminho. Eu sou contigo. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E quando o homem uma vez capta aquela visão do Deus invisível, sabe que ele está sempre presente. Algo que estabiliza o pensamento daquele homem, que estabiliza os seus atos. E nos momentos de aflição e problemas, isto continuará fazendo com que ele olhe para cima. E acima das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Porque ele está olhando para o invisível, mesmo através da promessa. E agora, como Abraão, ele não somente viu o invisível. E a razão pela qual ele creu nisto foi porque Deus o havia dito. E se estamos mortos em Cristo, somos sementes de Abraão. Você é semente de Abraão? Nós podemos dizer, pai Abraão? Ele é o nosso pai na fé. Somos sementes de Abraão. E se o Espírito que estava em Cristo habita em nós, isto faz a mesma coisa. Isto faz a mesma coisa. Como fez com Abraão, faz conosco. Como fez com Sara, faz conosco. Aleluia. Ele toma cada promessa divina de Deus. Isso é você. Isso somos nós. Ele toma cada promessa divina de Deus que está em sua Bíblia e a chama de tempo presente e descansa sobre ela. Descansa. A irmã do navio, todo mundo sabe, ela está tão descansada que o navio vai afundar e o alvoroço chegou, estava longe da margem. Aí ela tão tranquila, tão descansada. Aí alguém disse, mas escuta, você não está orando, você está indiferente. Ela falou, eu estou muito tranquila, muito descansada. Você está descansado? Será que nós podemos dizer, eu estou descansado? Paulo diz lá em Hebreus capítulo 4, desse lugar de descanso.
Leia Hebreus capítulo 4. Aí ela disse, olha, eu tenho uma filha na glória. Tenho outra em Chicago. Se o navio afundar, eu vou ver minha filha que está na glória. Que descanso! Será que dá para fazer isso na hora do perigo? E olhar para isso com indiferença? E ela falou, eu tenho outra filha lá em Nova York. Se o navio conseguir chegar lá, eu vou ver a que está em Nova York. Essa deve ser a nossa fé. Chama de tempo presente, descansa sobre ela. Pois se você olhar com seus olhos, e você vir agora, a nossa nação está sendo sacudida, está trêmula, a guerra está, as nuvens estão por todas as partes. Cada nação está sobre desolação, a perplexidade do tempo. Cada sinal que Jesus disse que aconteceria, está acontecendo. Está ou não está? Que haveria sinais em cima nos céus. Está vendo ou não está? Lua de sangue. Embaixo na terra. Grandes coisas estariam acontecendo, como os discos voadores, coisas místicas acontecendo. Mas ele ordenou à sua igreja para levantar sua cabeça naquele dia e olhar para cima, pois o Cristo invisível em breve aparecerá. Aleluia! Ei! Você espera por ele? Então, se andássemos apenas pela visão, nós seríamos filhos das trevas. É o suficiente agora. Mas eu estou muito contente em saber. Quem está contente? Diga glória a Deus. Eu estou contente em saber que há uma luz que brilha no coração do crente. Aleluia. Até aquele dia eterno, quando Jesus vier. Há uma luz que brilha na sua alma, no coração de cada crente. Até aquele dia eterno, quando Jesus vier. Agora uma lição para nós, quando olhamos naquilo que Abraão fez. Ele é o nosso exemplo. Ele não somente creu naquilo, mas ele se preparou para aquilo. Nós cremos na mensagem, mas nós estamos preparando para a vinda de Cristo. Aí está a diferença. Veja, ele não somente creu naquilo, mas ele se preparou para aquilo. Ele fez as preparações para aquele filho que ele viu pela fé. 25 anos antes do filho chegar. Quantos anos nós estamos esperando o filho? Nas nuvens. É o mais que nós ansiamos, não é isso? E ele, porque ele havia considerado que aquele que lhe havia falado, porque ele havia considerado que aquele que lhe havia falado era capaz de guardar a promessa que ele lhe havia feito. E ele não considerou
nada de sua natureza, estando com 100 anos de idade. Porque cada dia ele estava pior. Mais velho, Sara mais velha. Mas ele não considerou aquilo de forma alguma. Aleluias. Ele não considerou nada de sua natureza. Estando com 100 anos de idade, o seu ser físico, ou ele não considerou de modo algum a morte do ventre de sua esposa, Sara. E o escritor do comentário divino nos diz que ele não titubeou. A hora é essa, não titubear. Esse titubear cai. Você, de vez ser um crente, você passa a ser um cético, um incrédulo. Porque nós estamos na pior hora que estamos vivendo. E se você olhar para você mesmo, você vai cair. Não precisa olhar para os outros, não. Olhe para você. Olhe para a sua natureza para você ver. Você vai cair. Mas olhe pela fé para aquele que deu a promessa. Aleluia. Ele não considerou nada de sua natureza, do seu ser físico, somente crer. Ele não considerou de modo algum a morte do ventre de Sara. O comentário divino nos diz que ele não titubeou na promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte, dando glória a Deus. Vamos dizer glória a Deus. Glória a Deus. Que pessoa. Eu estou forçando você a falar glória a Deus. Mas você tem dito glória a Deus constantemente. Tem dito ou não tem? Com a sua vida. Por isso você está aqui. Estamos rompendo o caminho. Estamos avançando. Vamos chegar. Ele começou essa obra. Ele vai aperfeiçoar até o dia da sua vida. Ele não vai deixar nós no caminho. Creia nele. Ele é fiel para cumprir com suas promessas. Passa o céu, passa a terra, sua palavra não há de passar. Nós já vamos fechar. E hoje, não há nenhuma necessidade. Não há nenhuma necessidade de tentar se aproximar disto com uma fé intelectual. Você nunca será capaz de fazer isto. Você irá de igreja em igreja. Tem gente que fica correndo de igreja em igreja. Você irá de igreja em igreja. De uma fila de oração a outra fila da oração. Não, eu vou lá no outro pastor, porque ele tem mais fé. Ah, não, eu vou lá para o outro tem mais o Espírito Santo. Você irá de igreja em igreja, de uma fila de oração a outra fila de oração, e nunca obterá isto. Você tem que vir para tomar o lugar onde isto está eternamente estabelecido. E uma vez por todas. Foi estabelecido uma vez por todas. Ou ele é Deus, ou ele é Deus, ou ele não é Deus. Você crê que ele é Deus? Então ele é Deus. Sentindo pena do povo, como eu estava falando ontem à noite, Jesus disse: eu sou a videira, vós sois os galhos.
E a videira, ela produziu os primeiros galhos. E o primeiro galho foi o Pentecostes. E a bênção pentecostal está registrada no livro de Atos. E se o primeiro galho foi o Pentecoste, o segundo galho, quem é o segundo galho? É você? Somos nós? Terá que ser também pentecostal. Pentecostal, ele dá glória a Deus. Dá com a sua vida. Dá glória a Deus com a sua vida. Não é da boca para fora. Pentecostal. Isto terá que produzir o mesmo tipo de igreja. Do mesmo modo que o primeiro galho produziu. Não falou Jesus sobre isso em São João 14? Quando ele disse que o galho que não produzisse fruto seria cortado e murcharia. É aí onde estão as nossas denominações hoje, que serão extirpadas da vinha somente as que produzem frutos. A espécie que produz frutos e as obras do Espírito Santo será capaz de continuar na vinha. Você está na vinha? Então você é o mesmo, é igual ao galho do Pentecoste. Você está na árvore. E a vida que estava em Jesus estava na primeira igreja. Preste atenção nisso. E a vida que estava em Jesus estava na primeira igreja. E eles não andaram através de visão. Não. Eles andaram pela fé, crendo que o que Deus disse é a verdade. Oh, quão diferente é quando os homens que andam pela fé e chamam qualquer coisa que é pela visão e que seja contrária à palavra, como se elas não fossem. Nós precisamos desse tipo de fé em nossa igreja. Amém? Oh, meu Deus, nós vamos ficar aqui. Vamos dizer, nós precisamos desse tipo de fé em nossa igreja. Eu creio que cada um tem um problema nessa noite. Você está olhando para ele. Está olhando para ele. E ele está se agigantando a cada dia. Parece que ele é invencível. Parece que ele é invencível. Mas você agora vai olhar para o Deus que é maior do que o seu problema. Amém? E esse mal vai embora em nome de Jesus Cristo. Amém? Você quer orar agora? Ficar de pé? Agradecer a Deus? Senhor Jesus, nós cremos, ó Deus, que o Senhor é maior do que esse problema. E ele vai embora agora. Essa doença vai embora. Esse espírito de perturbação vai embora. Esse demônio vai embora. Esse espírito errado vai embora. E o Espírito Santo do Senhor entra e dê vida, dê alegria da salvação. Restaura, Senhor, a alma, o coração de cada um nessa noite. E cada espírito seja um espírito reto. Um corpo que seja o templo do Espírito Santo. Para que possamos estar esperando por sua vinda. Te agradecemos, Jesus, com ação de graça, Senhor. Te damos glória, ó Pai. Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Por isso nós podemos cantar.
Tu és digno de louvor. Amém? Vamos cantar. Tu és digno de louvor. Aleluia. Com seu coração, com sua alma, com seu espírito, não esteja dividido nessa hora. Não deixe que o seu espírito esteja longe daqui. Nós somos trinos: alma, espírito e corpo. Talvez teu espírito está longe. O espírito do homem é rebelde. Ele se rebeleia contra Deus. Ele não quer sujeitar a sua alma ao homem interior. Mas deixe que a sua alma cuide desse homem de fora. Para que você não incorra em problemas. E tudo que nós fazemos, nós não perdemos a eleição, mas nós pagamos por tudo, todos os dias da nossa vida. Como o profeta disse, você vai pagar o preço pela sua rebeldia. Creia no invisível. De hoje em diante, mude. Os problemas estão grandes, as dificuldades. Olha para o invisível e veja o exército de Deus, que é maior do que esse problema. Nós não chegamos lá onde o profeta diz, onde ele fala sobre o moço. Mas à medida que o moço passou a ver, aí ele descansou. Amém? Você vai descansar em Deus. Você vai descansar em Deus. Tu és digno. Tu és cantarei a ti, Senhor, tu és digno de louvor. Os olhos fechados e adorando a Deus em espírito. Esse mal foi embora, ele vai embora. Esse problema será vencido. Aleluia! Ele prometeu isso para nós. Se estamos na árvore original, vai produzir os mesmos frutos. Aleluias! Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor. Cantarei a ti, Senhor. Tu és digno de louvor. O Senhor Jesus Cristo é digno de louvor. Por isso você canta para Ele com a alma, com seu coração, você derrama sua gratidão. Você tem gratidão a Ele nessa hora. Por isso louve a Ele. Aleluias. Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor. Cantarei a ti, Senhor.
Aleluias. Aleluias. Aleluia, serei fiel, precioso Jesus, serei fiel, serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há um estádio a correr, há uma vitória a alcançar, a cada hora em meu viver serei fiel, serei fiel, precioso Jesus, serei fiel, serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há um estádio a correr, uma vitória a alcançar, a cada dia em meu viver, em cada hora, em cada minuto, em cada segundo, serei fiel. Aleluias. Deus continue vos abençoando. Em nome de Jesus Cristo.